Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Muita satisfação estar com vocês essa noite aqui para trazer um assunto que já falamos, inclusive, desse assunto, mas não com essa abordagem tão evidenciada como vamos falar esta noite, né? Devido à urgência do assunto, devido aos últimos acontecimentos, toda essa relevância, nós resolvemos fazer um episódio somente sobre terremotos, abalos sísmicos. Fato que tem acontecido com muito mais incidência, né? Conforme as profecias já previram que aconteceria isso. A gente vai falar essa noite dos acontecimentos mais recentes, trazer aqui também, à luz das escrituras sagradas, o significado do terremoto, porque muita gente acredita que é simplesmente uma coisa da natureza. Não que não seja, tá? Mas é de suma importância a gente identificar o lado profético através do terremoto. O terremoto é uma manifestação divina também. Ah, Emerson, mas morrem pessoas. Lógico, mas ninguém morre por conta de Deus ser um tirano, de Deus querer abreviar a vida das pessoas, sabe, unidunité, pum, você. Não. O pecado do homem faz com que ele venha colher o fruto do pecado, né? O salário do pecado. Mas esse é um outro assunto, a gente vai falar sobre isso ainda aqui. Mas o terremoto é uma manifestação divina, sim. Deus quer chamar a atenção de alguém, quer chamar a atenção de um povo, né? A gente vai ver esses pontos certinhos aqui hoje e causar aí um despertar maior em todos nós, né? Uma reflexão. Bom, para essa viagem sísmica, essa viagem trepidante, tremulante, alucinante, eu preciso do apoio aqui, mais que nunca hoje, que imagina atravessar toda essa turbulência, né, com a nave aí, somente um piloto não dá. Então tem que ter dois pilotos. Eu tenho o meu copiloto aqui, que é o tupetudo mais famoso do Brasil, né, dispensa comentários, todo mundo já conhece, que é o Renato Costa. Renato, boa noite, como está? Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Tudo muito bem, graças a Deus. Espero que vocês aí também estejam, né? Então, aqueles que sejam muito bem-vindos aí a essa viagem abaladora, trepidante, sísmica, como aí o nosso amigo Emerson falou, né? Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes, Você sabe, né? Renato, que hoje minha garganta não tá boa, desculpa aí os pensadores, aí toda hora eu vou tossir um pouquinho hoje. Mas quando a pessoa tá apática, a pessoa tá em choque, Desmaiado. o socorrista chega e ele dá um sacode na pessoa, né? Para dar um despertar. Até quando tem parada cardíaca, né? Dá um choque, né? Quando tem Tum, parada cardíaca um também, choque. né? E é assim que Deus faz também, sabe? A maneira que, né, Deus também vai fazer isso é algo, uma proporção muito maior do que a gente pode compreender, né? Mas é mais ou menos isso que eu quero trazer aqui. Já foi viajar para o interior? Já pegou aquelas estradinhas de terra que tem aquela costelinha de vaca, Ah, Renato? com certeza, O carro sim. parece que vai desmontar E inteiro. de bicicleta, então? Nossa, de bicicleta é pior ainda. Já tive aí um passeio que eu fiz em Mogi lá, que era só estradinha de terra, só. Meu Deus, a Ah, bicicleta voltou com os parafusos tudo solto. imagino. Você não perdeu nenhum também? Ah, isso aí já não tinha já, né? Renato, Renato. Bom, vamos direto ao assunto. O que a Bíblia fala sobre terremotos? Lógico que deve citar muita coisa sobre terremotos. Mas vamos se limitar a um exemplo do Velho Testamento, por exemplo. Tá? A gente sabe que é uma manifestação de Deus, sim. É uma maneira de Deus chamar a atenção, tá? De um povo, de um indivíduo. Tem algum exemplo que você pode trazer para a gente? Temos sim, né? Assim como a Bíblia tanto relata terremotos que aconteceram, né? Como também tem a parte profética, né? Do profeta dizer aí que haverão terremotos, como a gente tem em Mateus 24, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Mas e tem lá no primeiro livro de Samuel, por exemplo, quando Saul foi enfrentar os filisteus, e Jonatas foi atacar ali um exército filisteu, houve um terremoto ali, né? Que acabou destruindo o exército filisteu.
Então Uma isso daí manifestação já de Deus, então, deu a vitória na ali intervenção da batalha, entendi. pros israelitas, né? E depois também Elias, né, quando estava na caverna ali, primeiro livro de Reis, né, no capítulo 19, teve uma manifestação de Deus também ali, né, chamando Elias para fora, né? Vou até ler aqui a passagem, o versículo 11, diz assim: O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E você está fazendo aqui, Elias? Interessantíssimo, hein? Bom, Aí estava questionando, né? Por que Elias estava se escondendo na caverna, né? exatamente. Estava ali temeroso ali Vê que a a vida dele, presença né? de Deus ali causou todo um abalo ali Uma na bala. região. Não, sem dúvida. Falando em abalo na região, Renato, você vai preparar a matéria para trazer para a gente aqui de um terremoto que teve na Rússia agora recentemente, seguido de um vulcão, né? É muito interessante. Deixa eu ver que já está no ponto aí, já? Não, Ah, tu vai não. preparando, então aí você vai preparando, a gente vai vendo aqui. Mas essa matéria, pessoal, é o seguinte: teve um terremoto Ok. recentemente aqui na Rússia. O Renato está colocando para a gente, olha lá. E foi seguido de uma erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica. Olha lá, a matéria fala o seguinte, né? Fonte Agência Brasil ali. Vulcão Chiviluk ou Chivilut. Não sabemos falar russo aqui, mas vamos tentando aqui. Entra em erupção após forte terremoto na Rússia. Magnitude foi de 7 na escala Richter, que se não me engano vai até 8. Então, assim, foi forte, hein, Renato? Sim, O foi um recado baita de Deus terremoto. aí, né, para as autoridades russas aí, né, é bem por aí, né? Fala que o Sim, terremoto lá na costa leste da Rússia entrou em erupção na manhã de domingo 18, olha aí, faz pouco tempo atrás aí, né, Renato? Poucos dias. sim, foi recentíssimo, né? Forte terremoto aí tem atingido o Pacífico, teve até alerta de tsunami também, mas não chegou a vingar o tsunami. Ah lá, Legal. seguiram jatos de lava, de acordo com, né, Instituto de Vulcanologia e Sismologia. Bom, e coincidentemente também teve uma erupção vulcânica, um vulcão também entrou em erupção lá na Rússia recentemente. O terremoto desencadeou a Desencadeou erupção, a né? erupção. Que abalou ali a região, né? E é meio ligado, né? A questão do vulcão com as placas tectônicas, né? O terremoto e tudo mais. Então causou esse impacto aí. A Rússia está muito É, ali com a Coreia, meio juntinho ali, não tá? então, é isso que eu ia falar. Quando a gente fala de Rússia, né? Acho que vem mais o lado ocidental da Rússia, né? Ali perto da Europa. Sim. Mas essa região onde teve o terremoto foi na parte oriental, que fica ali perto do Japão, da Coreia, da China, né? Então fica naquela outra parte ali. E, e ali não é tão habitado assim, né? Mais uma parte, né, onde há mais gelo, né? Não é tão povoado quanto a parte ocidental aqui perto da Europa, né? Mas o interessante é que existe um filme coreano que mostra também um vulcão que entra em erupção ali na Coreia do Norte. Vulcão e terremoto. E isso, um terremoto que acontece na Coreia do Norte desencadeia um vulcão. Vou pôr o trailer aqui, Poxa, ó, então né? traz pra gente aí, o Renato vai preparar ali a matéria. E o engraçado é que esse filme, ele passou na Globo mês passado, né? Sessão da tarde, Renato? Na tela quente, né? Na Na tela segunda quente? noite. É, Tô vendo que você tá madrugando, hein, Renato? Não, eu vi na internet, né, a matéria sobre. Na hora que eu fui buscar o trailer do filme, eu vi que tinha um trailer da É, tela quente. E tava dizendo, né? Dia 7 do então tá aí, 4 do um 7. pedacinho, olha, produção
Ah, sim, Mega os filmes produção. coreanos aí estão, né, a gente tá aí na moda aí agora as séries coreanas, né? Esse Tem- filme é de 2019, é recente. Bem recente mesmo. Tem Alerta Vermelho chama. um nome para português, né? Alerta Vermelho. Uhum. Bom, É isso aí o trailer. traz aí também uma coincidência ou não, né? Exatamente, ele acontece mais ou menos assim, tem o terremoto, aí o vulcão entra em erupção, e aí eles criam toda uma estratégia lá para interromper a erupção do vulcão para não destruir toda a região ali, Sim. né? Bom, terremoto também teve na crucificação de Jesus. Um grande terremoto, né? Abalou ali diante da crucificação. É como eu falei, né? Deus está querendo chamar a atenção do povo ali. Muitas pessoas ficaram pasmas com esse terremoto da crucificação. Renato vai trazer mais detalhes para a gente. Como foi esse terremoto, Renato? Ah, tá lá em Mateus 27, né? Cada aqui. Porque É, ali foi a foi. manifestação, né? Manifestação de Deus. Então, aqui em Mateus 27, no versículo 54, já conta é, a constatação, né? Depois do terremoto, né? Então, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tá vendo só? Então eles perceberam que Por ali conta era dessa uma manifestação. manifestação divina, né? Da morte ali, causou um terremoto. Porque tem essa questão também, né? Os antigos, como eles não tinham conhecimento da ciência, quando acontecia alguma catástrofe, eles levavam em conta que era a ira de Deus, né? Que estava acontecendo. Que tinha terremoto, tempestade, furacão, era tudo, era um castigo de Deus, vamos dizer assim, né? Quando o povo não estava no caminho certo, aconteceu uma catástrofe, Deus está Sim, chamando a atenção. tá chamando a atenção. E os próprios profetas falavam, né? Bom, e Falavam. teve agora também em Israel um recente terremoto também, né? Um abalo ali. Sim, teve sim, Temos teve matéria sim, disso? sim, Traz tem pra uma gente aí, matéria Renato. sim. Mas é bem o que o Renato está falando aqui, né? Concordo com tudo. É Deus querendo chamar a atenção do seu povo. Um despertar. Como eu exemplifiquei aqui, né? Sacode ali, né? Só que, lógico, né? Deus vai fazer isso numa proporção muito maior. Bom, colocar aqui na tela principal, olha lá, portal do UOL, terremoto de magnitude 4,8, esse foi um pouco menor, né? Sacode Síria e também é sentido na Jordânia e no Líbano. Olha lá, dia 13/8, da Rússia foi dia 18. Tá o É, bem intervalo bem próximo, né? pequeno entre um e outro aí, né, Renato? Uhum. Tem um mapinha ali, olha. Aqui, aqui entendo que é a região onde foi, né? Sim, Ramá, né? E é tudo muito exatamente. próximo ali, Muito próximo. 4,8, né? E essa região aqui deve ter sentido o terremoto, né? Porque antigamente, pessoal, não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas os continentes eles eram unidos, era tudo juntinho um com o outro, né? Se a gente pegar, por exemplo, o continente da América do Sul aqui e o continente africano, se você puder juntar ali, você vai ver que era tudo junto, é perfeito ali, Tem um como se fosse encaixe, um né? quebra-cabeça, né? Toda essa separação foi devido a abalos sísmicos. Com certeza foi e, né, Deus tem os seus motivos, né? Separou as línguas ali, depois separou os continentes, né? A gente vê que Deus tem os motivos dele aí. Mas eram juntos, era tudo o mesmo, né? Tudo fazia parte da mesma coisa, né, Renato? E há uma profecia também que depois Deus vai juntar tudo como era no, quando ele fizer novos céus Nova e Jerusalém, né? nova terra, novos céus, vai voltar a ser tudo como era antigamente, né? E também houve um grande terremoto na ressurreição de Jesus, né, Renato? Como que foi Exatamente, na esse da ressurreição ressurreição? também teve aqui no Mateus capítulo 28, também teve aqui. é, E eis que sobreveio um grande terremoto,
pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Então aí na hora que, né, houve a ressurreição, né, que foi o anjo desceu, isso Sim. causou um grande terremoto, né? E aí, Todos falaram, olha, certamente deveria ser o Filho de Deus mesmo que a gente crucificou aqui, hein? Não é? sim, com certeza. Né, ali até Chamou, os soldados, né, que estavam ficaram vigiando ali para perplexos. não roubarem, né, que eles estavam na expectativa que queriam roubar o corpo, né? Sim. Então, ficou todo mundo Então a gente percebe impressionado. que Deus também tem essa característica de se manifestar através de um terremoto também, né? Teve a manifestação pela sarça ardente, que a gente já conhece, né? Mas o do terremoto nos faz pensar se tudo isso que está acontecendo com tanta incidência, a proximidade muito ali, né, justa um do outro, será que isso não é algo que está, Deus não está querendo chamar atenção para a gente, para a humanidade, né, para se arrepender dos seus pecados aí? Com certeza, viu, pessoal? Com Ah, sim, é como certeza, diz em Mateus 24, né? com Essas coisas certeza, irão acontecer com é, mais frequência com muito mais realmente, né? frequência. A Terra está em princípio de parto, né? Princípio das Exatamente. dores aí, gemendo ali, né? As contrações realmente estão aumentando cada dia mais. E no Japão? O Japão já tem um histórico bem forte de terremoto, né, Renato? Sim, sim. E tá ali na região, bem, né? Onde teve o terremoto da Rússia ali, ele tá bem próximo, né? Recentemente também teve um caso de um terremoto no Japão, acho que foi 5,3 aí na escala, mais ou menos, eu acredito. Teve até um alerta de tsunami, as autoridades ficaram meio. Deixa o Renato conseguir trazer a matéria já. Vamos colocar a matéria aqui no ar? CNN Brasil, olha lá. Japão se prepara para um terremoto que acontece uma vez por século. É necessário? Com certeza. Medidas preventivas é como eu falei, né? É, Rio Grande do Sul, por exemplo, aconteceu, acho que a primeira inundação em 1940 ali. E depois reincidiu agora em 2024. As medidas preventivas de suma necessidade, né, tivessem sido adotadas da forma, né, devida, teria poupado aí a vida de muitas Ah, e pessoas. ele tem que estar sempre em alerta, né? Porque até por conta da recorrência, né? E Sim. porque o Japão é O uma Japão já tem ilhazinha histórico. ali, né? Muito. Qualquer coisa ali para levar aquela ilhazinha embora ali, né? E Exato. sem contar que eles têm usinas nucleares ali. Imagine uma usina sobre terremoto, sobre tsunami, Nossa. o Que desastre que barril de pode pólvora. acontecer, né? Já teve, né? Vários Inclusive terremotos. tem um filme que mostra, né, um desastre que aconteceu, um terremoto, e teve tsunami e tudo mais em cima da usina de Fukushima também, Sim. Não, vai né? preparando esse filme pra gente Vou aí. por aqui para E ele, a tá? gente vai falando o seguinte, né? O Japão já tem Agora a história com história já terremoto. é. Sabemos que os prédios, né, as edificações no Japão são preparadas para isso, né? Vou Lá já até soltar? pode soltar. A tecnologia lá já é uma tecnologia muito grande. Esse é o filme de Fukushima, Fukushima, isso. baseado numa É, história uma história real. real, Olha o 50 de tamanho da onda, hein, Fukushima. Renato? É, o tsunami foi em cima da usina e eles, né, começou a. A vida imita a arte, né? E O aí eles Japão passou tiveram por um grande que tsunami aí. desativar lá, tendo um processo, né, para que a usina não explodisse. Teve até um reator que explodiu, tudo mais, mas eles ficaram lá, né, para manter a usina em ordem. Para salvar a vida das pessoas, Isso, né? exatamente. E olha que interessante. É, Eles estão se preparando para esse grande terremoto, né? Deram o alerta, não veio de fato a se concretizar aí, porém, ficaram todo mundo em alerta. E a cada 100 anos, né, tem essa expectativa de um grande terremoto estar vindo aí, né? Sim. Assim, por exemplo, como. E provavelmente esse terremoto que teve na Rússia foi um reflexo dessa estimativa que eles estavam tendo que o terremoto seria lá. Porque Sim, é muito é próximo. próximo, É né? muito próximo. Né? Como os americanos também estão esperando o grande Big One E ali se a na gente for Califórnia, né? ver, também é próximo. Também Porque próximo. essa parte da Rússia fica bem próximo do Alasca ali, Sim, onde teve o terremoto. É aquela regiãozinha ali, ela é muito afetada por terremoto mesmo. interessante, né? Teve.
tem um histórico já de, né, de feitos aí. E tudo isso é profético, pessoal. Não é assunto para a gente ficar aterrorizado, né? Para se criar aí um temor. Porém, a gente precisa ficar atento, porque é um recado de Deus. Deus está querendo mostrar para as nações que ainda há chance de arrependimento, né? O terremoto, sim, é uma manifestação divina, sim. Não é simplesmente uma força da natureza. Assim como a Bíblia também não é só um livro, simplesmente, né? É a própria boca de Deus, a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender muito essa questão para não achar que, né, é só o lado científico. O Renato acabou de falar, teve eventos importantes na Bíblia que evidenciam a manifestação divina ali, né? Evidente que Deus está mostrando ali. É, Inclusive tem uma matéria, né, que comprova que teve um terremoto que é descrito na Bíblia. mais uma vez a ciência, Sim, então, né, tendo que dar a mão à palmatória ali. deixa eu Prepara a pegar matéria e a aqui. gente já vai trazendo. Porque a gente falou num episódio recente, momentos em que a ciência acaba se esbarrando ali com a fé, né? Porque tem ali o acontecimento e muitas vezes demora anos para poder ser comprovado, né, cientificamente. A Bíblia deixa pistas, aí os cientistas vão lá e pegam aquela pista e começam a tentar achar uma ligação, né? E vários foram os momentos também recentes em que a ciência acabou esbarrando com a fé, com a, a veracidade, né, das escrituras sagradas. Tá fácil de trazer para a gente essa Tá matéria, Renato? entrando aí, Tá ela é um entrando? pouquinho mais pesadinha para carregar, mas Não tem vamos problema não, carregar. Renato. Ela tá vindo aí, a gente espera. Como estava falando do Japão, o Japão já tem um avanço tecnológico muito grande, né? E a gente tem observado esses avanços tecnológicos no sentido de prever com antecedência um abalo sísmico e, consequentemente, alertar a população. Muitos países estão já sendo pioneiros nisso, né? A tecnologia nos tem ajudado muito nessa questão. Porque imagina se você tem chance de correr para um abrigo, né? De poder preparar a sua família, ter um alerta de tsunami, tudo isso é, é fundamental, né? Para que você preserve a sua vida, né? Então, nesse ponto, eu acredito que até o avanço da IA, por exemplo, aí, pode estar beneficiando bastante a gente nesse sentido. Mas não passará, né? Diz a palavra que passará céus e terras, mas a palavra de Deus não passará. Então, tudo que está lá vai ser cumprido, vai acontecer, não tem como a gente mudar o curso dessas coisas, né? Então, o jeito mesmo, a solução é identificar, né? Saber que isso é uma manifestação de Deus, está escrito na palavra lá, você pode conferir isso aí, e se preparar, tá? Se preparar, principalmente espiritualmente, porque não há nada que se faça, nem lugar para poder se esconder. A Bíblia fala que mesmo que você desça ao mais profundo, né, Renato, dos esconderijos, ou suba ao mais alto, você não vai conseguir se esconder de Deus, né? Exatamente. O olhar dele está lá em tudo, né, Renato? E aí é bem isso. Se a gente for ver, não tem o que se fazer. Você tem que preparar o impacto, né? Exato. Preparar para o impacto e Assim, enquanto vai carregando aqui, vamos falando da matéria, porque assim, a matéria ela fala de um terremoto que foi relatado lá na Bíblia, né? Tanto em Amós, no livro de Amós, quanto no livro de Zacarias, fala que aconteceu um terremoto no reinado de Uzias, do rei Uzias. do rei Uzias, né? Que essa parte aí, né? A história do rei Uzias está lá no segundo livro de Crônicas, né? Está no capítulo 26. Então lá conta, né, que o rei Uzias era um rei muito temente a Deus, ele seguia certinho lá, né, a Deus, tudo, fazia tudo bonitinho. Só que chegou um ponto que ele se tornou muito orgulhoso, que estava dando tudo certo, né? É, Ele estava seguindo, né, os ensinamentos tudo bonitinho, tudo mais. E aí
ele ficou muito orgulhoso, tal, quis entrar lá no templo, acendeu um incenso, e os sacerdotes até repreenderam ele. Não, Elias, não faça isso, tal, não sei o quê. E aí há um relato de um terremoto, né? Então, tanto no livro de Zacarias, né, Zacarias capítulo 14, no versículo 5, quanto no livro de Amós, lá no capítulo 1, versículo 1, Fala sobre esse terremoto. fala do terremoto. E a matéria fala exatamente isso, de que foi encontradas evidências lá, né? Os arqueólogos encontraram as evidências de que realmente aconteceu esse terremoto Então, é quando a ciência na, se confronta com a fé. lá em Jerusalém, né? Sim. Então é bem isso mesmo que a matéria diz. É, a gente Hum, recentemente tivemos várias descobertas arqueológicas aí. Foi ali um sítio, né? É um sítio arqueológico, você dá, cada pasada que dá ali é um pedaço da história que traz à tona. Teve ali o Poço de Salomão, recentemente descoberto, tinha vestígios ali, né? Que tinha essa construção aí de Salomão, que dividia ali a parte de Israel, do sul de Israel, né? Acho que com a parte oeste de Israel. E é como eu falei, a Bíblia deixa pistas, os cientistas vão lá e tentam escafunchar até poder achar. E encontram, né? Tem essa questão de ter que dar o braço, a mão à palmatória aí, para poder trazer. Bom, Renato, não está conseguindo trazer? Não tem problema não. Depois a gente coloca aqui, ó, para o pessoal ver, a tá? gente põe na A edição gente aí põe na edição. a matéria. O mais importante é que as pessoas saibam isso. E Sim, com existe certeza. essa relação entre a manifestação divina com o terremoto. Não é muito falado sobre isso, né? As pessoas só falam o lado científico mesmo e não falam muito dessa questão. Bom, Apocalipse, que é o livro das profecias, Renato, ele fala que haverá algum momento de que a humanidade vai experimentar de, de um terremoto, por exemplo, mais no tempo vindouro aí, porque o Apocalipse está ainda. Apesar que o que nós estamos presenciando já faz parte do Estamos chegando Apocalipse, né? lá Estamos já, né? chegando É lá. sim, lá em Apocalipse tem 3 terremotos. Só em Só em Apocalipse Apocalipse tem 3 terremotos, exatamente. tem ali uma certa Sequência de sequência. eventos? Então, tem um terremoto que ele acontece ali na abertura do sétimo selo, né? Apocalipse 8 no versículo 5. Até abrir aqui para a gente ver. É, que diz assim: Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, né? E aí que começa, né, as trombetas, né? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então antes de tocar as trombetas, né? Teve um terremoto. Vai ter, melhor dizendo, né? É, Terá um tá, terremoto. tá relatado, né, o terremoto ali do sétimo selo, né? Então, ali é o primeiro, né, que é relatado aqui, né? Depois tem, no capítulo 11, quando as duas testemunhas, elas ressuscitam, né? Tá. Então, elas são mortas ali, ficam 3 dias, né? Lá expostas, né? E aí, quando elas ressuscitam, tá no versículo 13, diz assim: Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus, Então a profecia fala até do número de pessoas que morreu nesse que terremoto. vão morrer, né, nesse É, terremoto. que morreu nesse Vão morrer terremoto, nesse né? terremoto. É As mais, testemunhas. mais uma profecia. O livro é totalmente profético, né? Exato. E a gente é como se a gente também tivesse aqui Ah, um, sim, tem a um última, né? manual prático, né? Cheio de pistas do que vai acontecer. E aí, o último terremoto aí do Apocalipse, né? Que é no capítulo 16, que é quando são derramadas as 7 taças, né? Então, na sétima taça, acontece um terremoto também, né? No versículo 18. Houve então relâmpagos
vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existiu na Terra. Então Nossa, esse aí então é é o que vai grande, mudar a escala. isso, esse é o grande terremoto aí, o final, né? O último Talvez o terremoto Big One aí, que o pessoal tem temor aí. para encerrar aí o. Como eu falei, vai até a escala 8, parece, né? Imagina passar disso. Tem cientistas, por exemplo, que falam como que aconteceria se tivesse um terremoto na escala 15, por exemplo. Estava lendo uma reportagem, né? Que fala que Abalar o simplesmente, mundo inteiro. é, simplesmente se racharia, né? O planeta se racharia. Diz que a água dos oceanos, né? Que a gente sabe que a água é nivelada, né? Ela sairia do eixo, sabe? Seria uma coisa louca, assim. Então, tamanho seria o abalo. Não sobra nada, nada. Desestrutura até a órbita da Terra, então acaba, né? Não dá nem para a gente imaginar, pensar um terremoto. Agora, esse Exatamente. que a Bíblia está prevendo, com certeza será um terremoto grande, que tá por vir aí, né? E não vai demorar muito também, porque do jeito que tá, né, Renato? Estamos vendo aí, Ah, sim. estamos assistindo em ritmo acelerado o nosso planeta aí no princípio das dores aí, né? Exatamente. Bom, é, é como eu falei, devido à urgência de estar acontecendo todas esses fenômenos, né? Que a gente já viu que não são tão naturais assim. A gente resolveu fazer um episódio sobre o terremoto e mostrar que Deus tem uma manifestação, né, dele próprio, né? Para chamar a atenção de uma pessoa, de uma cidade, enfim. Deus tem os seus meios. Assim como o eclipse também é uma manifestação Exato. divina, né? O eclipse, as luas de sangue, tudo isso também tem um sentido profético. Né? E vale, reitero aqui, ser analisado separadamente do lado científico. E a gente tem um filme também de terremoto, meio nesse apocalíptico, assim, né? Pós-apocalíptico, vamos dizer assim, né? Sim. Um filme coreano também, chamado Sobreviventes. Vou pôr um Então tem, pedaço eu aqui. vou, Vou colocar aqui, vou você exporta lá. Não precisa pôr aí, não. Coloca aqui direto, Renato. E aí na edição vai. E conta um pouquinho desse filme pra gente. o... Então, tem um terremoto lá e aí só fica um, um prédio em pé só. Um prédio. É, a cidade toda é destruída e fica apenas um prédio e os sobreviventes desse prédio, eles, né, eles ficam ali lutando ali, né, alguns sobreviventes na cidade, né, e eles ficam ali tentando preservar a ordem do prédio, né, a sobrevivência, a Se unem ali, comida, entendi. né, então eles têm toda essa questão de sobrevivência aí pós-apocalíptica e tudo mais. Então é bem interessante isso. Os coreanos estão evoluindo nos filmes aí, hein? Sim, com Grandes certeza. efeitos especiais É um filme também. bem interessante, viu? É Legal, legal, legal. bem legal. Bom, A Vida Imita a Arte, temos visto várias formas que provam que isso é possível realmente, né? Mas, assim, tem muita, tem muitos recados aí, né? Teve até uma brincadeira aí que os Simpsons tinham lá uma máquina de provocar terremoto, Ah, teoria da conspiração, né? o Earthquake Machine, né? Então, é Dizem uma que teoria. essa máquina tá todo vapor aí fazendo os Se terremotos. alguém tem uma máquina de fazer terremoto aí, o camarada não tá largando o dedo no botão, né, Renato? Tá, mandando ver. O que está acontecendo, teve do Chile recentemente também, aqui no Brasil foi sentido, né? Em várias cidades aí foi sentido o terremoto do Chile, Sim, teve isso né? Até em também. São Paulo aqui, né? A gente nunca ouviu falar de terremoto, né? Sim, tem. Municípios aqui de São Paulo também sentiram, né? Taboão da Serra, Embu, na própria capital aqui também foi sentido o abalo. Então, assim, realmente está aumentando, 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 e essa frequência aí tende a ser muito maior daqui para frente. Então, só em Apocalipse o Renato falou que já tem três. Ah, sim. Inclusive um grande que está por vir, né, Vou Renato? botar aí.
Essa é Tem uma da. matéria também falando sobre por que que foi sentido, essa matéria aqui é aquela de Jerusalém, por que que foi sentido o terremoto em São Paulo, né? A matéria explica Ela explica? exatamente o que que aconteceu. Esse terremoto, então, o que a comunidade científica tem aí pesquisado, ele mostra que a Bíblia estava certa, a Bíblia estava correta, e é aquele momento em que a ciência esbarra, né, com a evidência. Vamos lá, vou ler um pedacinho aqui, Aqui, ó, Renato. terremoto, porque o terremoto no Chile na semana passada fez o Brasil tremer. Olha lá. Esse terremoto no Chile teve um epicentro ali, deixa eu ver onde foi. Sobe um pouquinho a tela para a gente dar uma olhada, né? Ali fala o seguinte: é, semana passada ocorreu, já faz Tá algum. aqui, ó. Ah, tá aqui. Quinta-feira, aqui na Dia verdade 18 de é julho. a matéria é um pouco mais antiga, né? Dia 18 de julho. Tem Foi, um né? horário ali de Brasília, Sim, dez h foi um 50 um terremoto de magnitude 7,4. Ah lá, fala que foi uma profundidade intermediária dentro da placa, né? Uhum, 120 quilômetros, né? Impressionante, né? Mas aqui, ó, Mais impressionante é a gente ter sentido aqui. ó, o terremoto foi sentido em várias cidades de São Paulo, apesar da distância do epicentro, né? De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 62 cidades do estado de São Paulo, na região metropolitana, no litoral e no interior, sentiram o reflexo do terremoto, né? E aí, é, então, não é tão raro assim que os sismos ocorridos nos Andes sejam sentidos no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, entre outros. Isso já ocorreu outras vezes no passado. Sim, Desde 1906, mais de 50 terremotos distantes foram sentidos no Brasil, né? E 80% deles aconteceram em profundidades superiores a 100 quilômetros por hora, né? Então aqui, cadê? sabe o que acontece? Dizem que a cada 100 anos vem um grande terremoto, né? Então, assim, os americanos estão esperando ali, né? Muito ali na Califórnia, ali há uma expectativa de que possa haver um terremoto grande, proporções grandes, né? O que eles chamam de Big One. O Japão também emitiu aí recentemente um alerta de que pode estar havendo aí um terremoto grandes Tem proporções. aqui, ó. Isso ocorre porque o estado ele está localizado em uma bacia sedimentar, estrutura geológica que possui a característica de amplificar as ondas sísmicas. Então, as pessoas que estão em lugares mais altos, como prédios, bairros mais altos, têm a chance De de sentir o sentir. tremor. Como o horário do terremoto foi à noite, né? Isso facilita porque a pessoa, né, tá tudo mais calmo, assim, Para então poder perceber, né? percebe o tremor com mais facilidade. Então, por isso que foi perceptível, foi bastante, né, perceptível aí, esse tremor aí. E Por tem um conta filme disso. também que fala do terremoto no Chile, né? Ah, sim, tem um filme que fala do terremoto que aconteceu em 2010, se não me engano. O filme No chama Chile. é, Vamos ver se dá para trazer aqui 3 e pra trinta e gente. quatro, terremoto no Chile. Dia 27 de fevereiro aconteceu. E esse é baseado numa história real também? Sim, aconteceu mesmo. Caramba, interessante. É um filme que retrata aí também, né? Um acontecimento, acho que se não me engano foi 2010, 27 de fevereiro, não sei, né? Porque se isso virar uma rotina pra gente aqui, já imaginou? O Brasil Ó, aí é um país que não tem essa característica, né? foi às 3h34, né? Sim. O Esse é o terremoto. título do filme também. Exatamente. Legal, interessante também. Bom, como eu falei, né? A palavra de Deus vai deixando as pistas, os cientistas vão aí tentando decifrar isso, e a gente vai cada vez mais vendo que realmente as escrituras estavam corretas. E nada vai passar, né, Renato? Tudo vai ser cumprido conforme o propósito de Deus.
Na verdade, tudo passará, só as palavras dele que não vão passar. As palavras, exatamente, as palavras não vão passar, Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não não passarão. passarão, né. Exatamente. As expectativas não são tão boas, mas a gente se você tiver um lugar seguro, quer saber um lugar seguro? O Renato vai falar. Qual que é o lugar mais seguro para se estar num terremoto, Renato? No bunker, né? Um bunker? É nada, é em Deus, né? Em Cristo. É isso aí, pessoal, é isso mesmo. O que o Renato falou agora é de suma importância, é em Cristo mesmo, né, não é mo a gente não está trazendo essas matérias aqui para poder fazer um sensacionalismo, causar um temor aí na pessoa, né, aterrorizar aí nossos pensadores, mas sim para causar uma reflexão, para você poder fazer uma introspecção, rever, né, os seus conceitos, rever as prioridades, né, Renato? Revermos a nossa Exatamente. se inteirar mais na palavra de Deus enquanto ainda ter tempo. O Senhor é o meu refúgio, né? O abrigo, né? A Ele é a fortaleza, né. E fortaleza, nada vai né? abalar a fortaleza. Nenhum Exatamente. terremoto vai abalar a fortaleza. Se você está dentro dela ali, a edificação mais segura que tem é essa, né, é estarmos ali E como diz com Paulo, Deus. né? Viver é Cristo e morrer é lucro, né? Sim, Então, se chegar a hora ali, você estando em Cristo, não tem o que temer, você tá na né. eternidade, né? Com Ele. Bom, vamos nos findando aqui a nosso episódio aí, trêmulo, né, Renato. Ah, sim, Mas abalador. que seja um episódio que venha abalar, a nossa capacidade de raciocínio, estimular, né, para você poder entender melhor a palavra de Deus, essa associação, Despertar, né? despertar, melhor falar, excelente palavra. Eu quero ver a musiquinha que vai ter nesse Então, negócio como de vocês tremor aí. podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Não gostaram também, por favor, aí deixe sua reclamação, sua crítica, sugestão, um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenha nos tocado. Então curta, comentem, compartilhem, nos ajudem aí a alçar voos cada vez mais distantes. Quem chegou no final aí, curte a musiquinha aí de encerramento, deixe um comentário. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é É isso sermos aí, é éticos. sermos éticos. Fiquem com Deus e Até até a breve, próxima pessoal. viagem.